Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e comentário. Compartilhe esse vídeo. Se não fizer essas 3 coisas, pode ter certeza que irei puxar o seu pé à noite. Certa vez tive 2 entrevistas de emprego na Carolina do Norte. Eu morava em Nova York na época. Eu estava indo de carro até lá em vez de voar para economizar dinheiro. Meu trabalho na época era uma droga, e os 2 empregos para os quais estava sendo entrevistado poderiam finalmente ser um novo começo para mim. Eram empregos de escritório corporativo com muitos benefícios e bons salários. Além disso, o clima seria muito melhor que o de Nova York. Eu estava dirigindo até lá numa quinta-feira à noite. Saí do trabalho na sexta, porque foi quando foram as 2 entrevistas. Como tive que trabalhar na quinta-feira, tive que pegar a estrada assim que saí do trabalho. Parei em casa primeiro para pegar minha mala e outras coisas que estava trazendo. Então me despedi da minha família e parti. Foi uma longa viagem de mais de 8 horas. Bebi cerca de 3 xícaras de café nas primeiras horas dirigindo. E por um tempo eu fui bom. Mas se você já está exausto, nenhuma quantidade de café vai mantê-lo ativo. Já não dormi muito na noite anterior porque estava estressado com essas entrevistas. E depois de muito tempo, dia agitado no trabalho, a última coisa que eu queria fazer era dirigir por quase 9 horas. Já era tarde da noite. Eu tinha cerca de 2 horas restantes de viagem. Havia muito poucos outros carros na estrada tão tarde da noite em uma noite de semana. Eu estava começando a sentir muito sono agora, mas eu sabia que a maior parte da viagem estava atrás de mim. De repente, na beira da rodovia, eu vi um homem de terno parado ali, não andando, parado. Ele estava de frente para o meu carro, e enquanto eu olhava para ele, enquanto eu passava, eu vi seu rosto se virando para seguir meu carro. Eu disse em voz alta: "Que porra é essa?" Foi realmente bizarro. Quase pensei em me virar e perguntar se ele precisava de uma carona. Ele estava no meio da estrada de terno por volta das 00:30. Eu inventei histórias na minha cabeça sobre o que pode ter acontecido, como se talvez a namorada dele o tivesse expulsado do carro. Fiz isso para manter minha mente desperta, pois sentia que estava me afastando. Então algo além de assustador aconteceu. Foi apenas cerca de 10 minutos depois de ter visto aquele homem que vi outro homem na beira da estrada se aproximando, também de terno, também apenas parado ali. O que diabos estava acontecendo? Reduzi a velocidade para parar no acostamento e possivelmente perguntar se estava tudo bem e talvez oferecer uma carona. Não sei o que estava pensando, mas de qualquer forma, quase parando, olhei pelo retrovisor e me virei completamente e aquele homem havia sumido, como se ele simplesmente tivesse desaparecido. Pisei no acelerador e voltei para a estrada. Eu estava perdendo o controle. Eu precisava parar para tomar outro café. Eu tinha cerca de 1h30 pela frente neste momento. Parei no primeiro pit stop que encontrei e comprei um café médio. Bebi alguns goles, mas enquanto eu estava sentado no estacionamento do posto de gasolina, vi um homem de terno novamente parado sob um poste de luz. Que era o mesmo homem. Desta vez tive uma visão mais clara de seu rosto. Ele parecia um homem branco de meia idade, cabelo castanho escuro, barbeado e uma expressão neutra, mas foi o jeito que ele estava mais uma vez de frente para o meu carro que me assustou. Liguei o carro e saí de lá sem olhar para trás. Eu queria completar esta viagem, mas o café não estava funcionando. Eu senti como se fosse desmaiar ao volante. Eu não iria conseguir. Então saí da rodovia e estacionei em um estacionamento aleatório. Inclinei o assento totalmente para baixo e tentei dormir. Por mais cansado que eu estivesse, eu não pude deixar de ficar com medo neste estacionamento vazio, com medo de que se eu abrisse os olhos, eu veria aquele homem de terno novamente. Eu estava dormindo quando algo me fez acordar e abrir os olhos. Provavelmente minha mente está pregando peças em mim. Olhei ao redor do lado de fora do meu carro, com medo de vê-lo. Olhei por cada janela e depois pelo para-brisa dianteiro, e ficou claro. Então olhei pelo espelho retrovisor e senti minha alma deixar meu corpo por um segundo, porque ali eu vi por um segundo uma pessoa no banco de trás. Tenho certeza de que era o homem de terno novamente, mas não olhei o suficiente porque abri a porta
Gritei e caí para trás do carro. Enquanto eu rastejava de volta, continuei gritando até que finalmente me levantei. Olhei dentro do carro e não vi ninguém. O banco de trás estava vazio. Quando voltei com meus sentidos, percebi que minha mente estava me pregando peças a noite toda. Não há homem de terno. Estou completamente exausto e preciso dormir. Voltei para o meu carro, meu coração acelerado. Honestamente, agora, no entanto, eu estava acordado demais para dormir. Liguei o carro novamente, terminei meu café e continuei o resto da viagem. Quando entrei no hotel e cheguei ao quarto, caí na cama e desmaiei imediatamente. No dia seguinte, minha primeira entrevista foi às 11 horas. Então eu não dormi muito, mas eu definitivamente me senti um pouco recarregado. No entanto, no segundo em que meu entrevistador saiu para me cumprimentar, eu congelei. Meu entrevistador parecia idêntico à imagem daquele homem de terno. Continuei tendo alucinações na noite anterior. Eu sei que o entrevistador percebeu que eu me assustei. Eu podia ver isso em seu rosto. Eu tentei me recuperar disso, mas deu o tom para o resto da entrevista. E eu estava completamente nervoso e fora de si. Eu senti como se estivesse em um sonho. Saí daquela entrevista com apenas 1 hora para me preparar para a próxima. E minha próxima entrevistadora foi uma mulher. Eu me saí muito melhor com este porque realmente consegui o emprego. Ainda trabalho aqui e moro na Carolina do Norte. Agora, minha antiga terapeuta me disse que acha que o estresse de se preparar mentalmente para as entrevistas, misturado com a falta de sono, me fez ter alucinações, a principal causa do meu medo e estresse, e então tive alucinações com um homem de terno, porque era ele que imaginei que estaria me entrevistando. Eu sinto que não parece muito improvável, mas isso não muda o quão horrível foi toda a aprovação. Eu estava dirigindo em condado de Clearfield, Pensilvânia, uma noite para evitar o trânsito voltando para casa. Provavelmente já passava da meia-noite neste momento, a estrada estava basicamente deserta, bem do jeito que eu gosto. Eu estava ouvindo meu podcast habitual no rádio, quando um sinal sonoro veio do meu carro me alertando que eu estava com pouco combustível. Coloquei um pit stop no meu aplicativo de mapas para o posto de gasolina mais próximo, que ficava um pouco acima da estrada isolada. Cerca de 5 minutos depois, parei no posto de gasolina à direita, o único estacionamento em quilômetros, já que essa estrada basicamente não passava de bosques de cada lado. O posto de gasolina era um posto de gasolina genérico e sem nome. Parei perto da bomba e notei um homem enchendo o tanque de sua velha caminhonete. Ele estava olhando para mim quando passei por ele e entrei na loja. Dentro da loja, comprei um café e paguei em dinheiro. Quando voltei para fora, notei o homem na bomba entrando em sua caminhonete, então indo embora. Depois de alguns minutos enchendo o tanque, voltei para o meu carro e continuei minha viagem. Mas nem 1 minuto depois de sair da estação, eu notei na beira da estrada, na grama, estava a mesma caminhonete do posto de gasolina. Estava sentado perto da floresta, desligado. Eu continuei dirigindo, olhando no meu espelho retrovisor para ver se ele ligaria. Liguei meu podcast novamente e continuei minha viagem. Alguns minutos se passaram, no entanto, e ouvi outro barulho vindo do meu carro. A tela do meu painel mostrou que um dos meus pneus estava muito baixo. Diminuí a velocidade e comecei a ouvir um som oscilante. Abri uma janela e soube imediatamente que tinha um pneu furado. Parei na beira da estrada e fui investigar. Era meu pneu traseiro do lado do motorista. Achei que não tinha batido em nada. Eu teria sentido isso. O pensamento veio à minha cabeça. E se aquele cara no posto de gasolina o cortasse? Peguei meu telefone e procurei o número da minha empresa de assistência rodoviária no Google. Ouvi o som do motor de um carro ou caminhão um pouco mais adiante na estrada, atrás de mim, mas estranhamente não vi nenhum farol. Estava escuro como breu lá embaixo. Então o som do motor parou de repente e tudo ficou silencioso novamente. Fui até meu porta-malas para pegar a lanterna SOS da caixa de ferramentas que meu pai me deu de presente de Natal. Apontei para a estrada. Vi o reflexo dos faróis de uma caminhonete parado na beira da estrada, a cerca de 60 metros de distância. Parecia aquela caminhonete novamente. Eu engasguei e corri para a floresta e me abaixei atrás de um grande arbusto e árvore. Peguei meu telefone e liguei para 190. Eu ouvi o som do caminhão na estrada e desta vez os faróis estavam acesos.
Ouvi e vi através do mato a caminhonete parar ao lado do meu carro. E então, depois de um breve momento de silêncio, um homem gritou: "Você precisa de alguma ajuda." Eu sabia que não deveria responder. O 190 atendeu e eu sussurrei no telefone minha localização e que alguém cortou meu pneu. E que acho que a pessoa que fez isso estava aqui me seguindo. A senhora fez um monte de perguntas padrão, me pedindo para descrever o homem e seu veículo. Ouvi a porta da caminhonete abrir e fechar. Eu disse à senhora por telefone que o homem saiu da caminhonete. Ela me disse para permanecer escondido na floresta. Ela perguntou se eu poderia ver se ele estava armado, e foi aí que a ligação foi desconectada. Eu tinha uma péssima recepção de celular aqui. Eu esperei, esperando que ela me ligasse de volta. Tenho certeza que ela estava tentando, mas não iria passar. Ouvi o som de outro carro passando na estrada. Estava desacelerando. Então ouvi falar. Era a voz de outro homem. Aproximei-me da beira da floresta para ter uma visão da estrada. Eu vi o homem da caminhonete parado ao lado de outra caminhonete parada no meio da estrada. Ele estava conversando com uma pessoa. Eu ouvi o homem assustador apresentando sua explicação falsa sobre o que estava acontecendo aqui. Naquele momento, corri para a estrada gritando: "Ajuda, eu não o conheço." Tanto o homem na caminhonete quanto o homem que me seguia olharam para mim. Eu disse ao rapaz que tinha acabado de chegar que esse homem cortou meu pneu e me seguiu até aqui. A reação dele foi olhar para o homem com um olhar perturbado. O homem assustador negou ter feito qualquer coisa com meus pneus e afirmou que nunca me viu. Ao mesmo tempo, ele correu para sua caminhonete e começou a dar ré até liberar nossos 2 veículos, então foi embora. O homem da outra caminhonete saiu e examinou meu carro. Então me ofereceu uma carona até a cidade. Eu disse a ele que havia policiais a caminho. Dentro de alguns minutos, um carro da polícia com os faróis acesos parou ao nosso lado. O homem atestou por mim quando lhe contei sobre o outro homem. O policial disse que iria até o posto de gasolina e pediria para ver a filmagem da câmera para ver se flagrou o motorista da caminhonete realmente cortando meu pneu. O policial pegou minhas informações e esperou comigo enquanto eu esperava pela empresa de assistência rodoviária. O motorista do guincho me deu carona até uma loja onde meu pai me pegou. Nunca ouvi falar daquele policial, então acho que ele não viu nada naquele vídeo. É assustador o quão perto eu estava de ser sequestrado. Foi a noite mais assustadora da minha vida. Ainda causa arrepios na minha espinha. Tenho 28 anos e meu namorado, Todd, vive em um estado diferente. Nós nos revezamos visitando um ao outro na maior parte do tempo, mas geralmente acabo visitando-o com mais frequência porque ele tem sua própria casa e ainda moro com minha irmã como colega de quarto. Eu ia passar uma semana lá porque eram férias de inverno e tive folga porque sou professora, então fiz minhas malas. Eu estava com meu Hyundai Sonata que comprei da minha irmã. Havia neve no chão neste momento, então quanto mais longe eu ia, com mais cuidado eu tinha que dirigir, pois aquele carro não foi feito para dirigir na neve. Houve avisos de nevasca mais cedo, mas tanto Todd quanto eu concordamos que seria melhor tentar vencer a nevasca hoje à noite, em vez de vir amanhã, quando as estradas estiverem cheias de neve. Comecei a aceitar o fato de que preciso passar a noite em algum lugar, pois eu ainda estava muito longe e as estradas estavam ficando ruins. Depois de parar para comer um sanduíche rápido e tomar um café em uma pequena lanchonete, a garçonete com quem eu estava conversando me disse que não havia como eu estar na estrada agora. Ela recomendou alguns hotéis e motéis na área. Depois que ela foi embora e eu fiquei sozinho para terminar de comer, um cara sentado no bar girou na cadeira e me disse: "Há um motel perto daqui." Quando coloquei o nome do motel no meu telefone, dizia que ficava literalmente a 5 minutos de distância. Ele disse que era bom e barato também, para que eu pudesse descansar uma noite rápida e voltar para a estrada amanhã. Ele realmente pareceu ouvir toda a minha conversa com a garçonete. Ele também estava sentado no bar com uma cerveja. Eu nunca tinha visto uma pessoa estar em um restaurante só para beber, mas as pessoas perto de Todd são um pouco estranhas, para mim pelo menos, porque cresci na cidade. O homem se apresentou como Toby, e eu dei a ele um nome falso, dizendo que eu era Michelle. O resto do meu tempo lá, Toby estava meio de frente para mim em sua banqueta giratória, e eu não estava realmente querendo continuar falando com ele. Então olhei pela janela para a neve até que a garçonete me deu minha conta.
Então me despedi de ambos ao sair. Naquela meia hora que passei na lanchonete, a neve acumulou pelo menos 1 centímetro. Eu precisava chegar àquele motel o mais rápido possível. Dirigi devagar e em poucos minutos estava no motel. Havia alguns carros no estacionamento. Parecia um motel barato, que era tudo o que eu precisava. Eu não queria desperdiçar dinheiro. De qualquer forma, fui até a recepção e pedi um quarto para passar a noite. Acho que paguei cerca de $50 e o recepcionista me entregou a chave de um dos quartos do térreo. Voltei para o meu carro para pegar minhas coisas e trazê-las para dentro. Era um quartinho minúsculo, com papel de parede cafona, uma cama queen size e um tapete vermelho. Foi bom durante a noite. O motel tinha Wi-Fi, mas a senha provavelmente estava na recepção. Então calcei os sapatos e corri para fora, em meio à neve fria, até a recepção. No meu caminho para lá, notei que havia um carro novo no estacionamento. Eu vi alguém sentado dentro dele, mas não parei para ver quem poderia ter sido, porque, realisticamente, quem faz isso? O homem na recepção apontou sem emoção para a placa de Wi-Fi gratuito com a senha e eu a digitei. Demorou 1 minuto, mas eu estava conectado. Voltei para o meu quarto com pressa. Liguei por vídeo chamada para Todd. Mesmo com Wi-Fi, a conexão era tão ruim. Eu podia ver o rosto dele, mas ele congelava por uns 5 segundos e sua voz também cortava. Consegui pelo menos comunicar a ele que estava seguro no motel. Decidimos apenas enviar mensagens de texto porque o FaceTime não estava funcionando. Estávamos trocando mensagens de texto por alguns minutos. Então ouvi algo vindo do banheiro. Inclinei-me para frente e vi que a porta do banheiro estava fechada. Estava fechado antes? Eu não me lembrei. Mandei uma mensagem para Todd dizendo que ouvi algo no banheiro e comecei a pirar porque percebi que corri para a recepção sem trancar a porta do quarto do motel. Ele perguntou se a porta tranca sozinha. Eu disse que acho que não, mas agora também não me lembro se deixei a porta entreaberta ou não. Ele me disse para levantar e verificar a porta para ver se ela trava sozinha quando fecha e para trazer a chave comigo. Levantei-me, calcei os sapatos e vi que a porta tinha uma fechadura giratória tradicional que se movia com a maçaneta por dentro ou a chave por fora. Abri a porta procurando confirmar isso, mas notei instantaneamente o conjunto extra de pegadas que levava à minha porta. Pensei ser as pegadas da pessoa que vi dentro daquele carro, e ninguém estava mais naquele carro. Tive vontade de gritar, mas em vez disso fechei a porta do meu quarto e corri para a recepção. Chorei para o homem que há um intruso no meu quarto. O funcionário da recepção não era um cara enorme, então não acho que ele estava querendo confrontar alguém. Ele me disse para esperar aqui e ligou para alguém. Eu pensei que ele estava chamando a polícia, mas em vez disso ele começou a falar em algum outro idioma. Acho que ele estava ligando para um amigo ou associado. Ele desligou e me disse novamente para ficar sentado aqui com ele. Eu estava em uma posição onde podia ver o meu quarto através do vidro. E soltei um grito quando vi a porta do meu quarto aberta e aquele homem, Toby do restaurante, caminhando até seu carro. Nós trocamos olhares por 1 segundo antes de ele entrar no carro e dar ré para as estradas não aradas, desaparecendo lentamente na estrada. O funcionário da recepção, associado ou amigo ou quem quer que fosse, chegou um pouco depois. Ele era um cara grande que não falava inglês. Eu não sei o que eles estavam dizendo um ao outro, mas o funcionário da recepção me disse que me daria um quarto diferente gratuitamente para me fazer sentir melhor. Eu não me senti melhor, mas eu não tinha outras opções de lugares para ficar neste momento. Peguei a nova chave e os 2 homens me ajudaram a levar minhas coisas para o novo quarto. Todd se ofereceu para vir aqui, mas eu disse a ele que não o fizesse. Seria muito longo e perigoso dirigir no escuro e na neve. Na manhã seguinte, as ruas estavam um tanto aradas o suficiente para percorrer o resto do caminho até a casa de Todd. Olhando para trás, não gosto de como aquele funcionário do motel provavelmente não chamou a polícia, porque não queria que seu motel recebesse atenção negativa. Liguei para aquele restaurante para avisá-los sobre aquele homem. Não confio mais em estranhos, não depois disso. Moro em uma região montanhosa e com muitas árvores na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos. Com bastante frequência, faço trilhas e às vezes até acampo por 1 ou 2 noites. E geralmente vou sem um plano real em mente.
Procuro uma trilha menos conhecida e simplesmente vejo para onde ela me leva. Acho que a emoção de não saber o que vou encontrar torna a experiência tão prazerosa. Em caso de emergência, sempre vou preparado com vários métodos de navegação, porque nunca se sabe. De qualquer forma, estava fazendo uma trilha no início do verão deste ano. Era apenas, como eu disse, uma trilha aleatória no meio da floresta perto da minha cabana. Nunca tinha estado nela antes, mas a encontrei inicialmente cruzando uma trilha que eu havia feito várias semanas antes. Esta era muito sem graça, como a maioria delas por aqui, mas essa me fazia muitas vezes questionar se era mesmo uma trilha ou se eu estava apenas imaginando um caminho que na verdade não existia. Cerca de 2 horas depois comecei a reconhecer pegadas de sapato em algumas das partes mais lamacentas da trilha. Havia apenas algumas de cada vez, e a maioria delas não parecia seguir o caminho real. Elas seguiam em direção oposta, ou às vezes andavam ao longo dele por 1 minuto, para depois virar abruptamente. Então, depois de 1 hora, cheguei a uma seção da trilha um pouco mais definida, com muitas pegadas de sapato espalhadas por ela, como se alguém passasse constantemente por ali. Olhei para cima e um pouco mais adiante vi uma cabana, mas ao olhar mais de perto para a cabana, algo não parecia certo. Todas as pegadas de sapato que eu havia visto deveriam ter menos de alguns dias. No entanto, essa cabana parecia não ser habitada há anos. A porta estava quebrada, mal pendurada nas dobradiças, e algumas partes na base da cabana estavam tão desgastadas que estavam afundando no chão. Eu dei uma olhada mais de perto na área ao redor da cabana, que estava livre de árvores. Não sei o que era, mas aquele lugar realmente me intrigou. Eu quase senti que precisava ver se alguém precisava de ajuda, porque as pegadas recentes na cabana em ruínas não faziam sentido. Me aproximei da porta aberta e instantaneamente senti um cheiro horrível, quase indescritível. E quando olhei para dentro, ficou claro que o lugar não era habitado. Havia sinais de animais selvagens se abrigando lá dentro, e a floresta estava crescendo através do assoalho. Eu entrei com cuidado e tentei ver o que podia, mas o cheiro era tão ruim que eu não consegui continuar por mais do que alguns metros. Virei-me para sair e instantaneamente senti um gelo na espinha, pois uma figura estava me encarando da floresta. Ela imediatamente saiu correndo, se escondendo na densidade das árvores. Eu fiz o mesmo, correndo através das árvores, mais ou menos seguindo o caminho, até me sentir seguro. Quando cheguei em casa, relatei o comportamento estranho e a cabana abandonada às autoridades. Eu sabia que algo estava acontecendo ali. Levou vários dias para uma equipe ir até lá e investigar com a minha ajuda para mostrar o caminho. Mas quando chegamos lá, só restavam cinzas pretas e madeira carbonizada. A cabana havia sido incendiada, e até hoje não houve nada para mostrar da natureza assustadora daquela cabana e do homem que vi na floresta. Mas é bem claro que ele estava escondendo algo que ele estava encobrindo, e temo que se eu tivesse ficado mais tempo ou entrado mais na cabana, eu não teria saído de lá. Eu sou um policial do departamento de polícia local. Os turnos em nosso departamento estão sempre mudando, com pessoas trabalhando 10 a 12 horas em horários diferentes a cada semana, às vezes à noite, seguido de manhã cedo e depois à noite novamente. Nesse dia, eu estava trabalhando das 22 horas às 10 horas e estava no escritório, quando um despachante me notificou sobre uma ligação relatando um grupo de adolescentes invadindo uma propriedade particular. Especificamente, era um hospital nos arredores da cidade que havia sido abandonado na última década. Este era um local comum para grupos se encontrarem e fazerem várias atividades ilegais. E todo o departamento sabia disso, e a maioria de nós já havia estado lá várias vezes antes. Essa era a minha 4ª vez indo lá, e eu tinha certeza de que seria um caso rápido e típico de entrar e escoltar um grupo de amigos para fora ou vê-los fugir. Eu estava cansado, então qualquer um dos resultados estava bom para mim. Honestamente, eu não me importava muito em prender e acusar ninguém. Eu só precisava que eles saíssem da propriedade. Quando cheguei lá, rapidamente percebi uma lanterna brilhando através das janelas do 2º andar.
O estranho era que ela estava se movendo muito rápido através de várias janelas, como se alguém estivesse correndo pelo corredor. Saí do carro e preparei minha lanterna. Depois entrei no prédio. A primeira coisa que fiz foi chamar, pedindo que todos se mostrassem, mas é claro que ninguém o fez. Fiquei ouvindo na entrada por qualquer barulho que pudesse me dar uma ideia de onde procurar. Mas estava completamente silencioso o suficiente para me acordar e deixar meus nervos à flor da pele, mantendo minha mão direita no coldre da minha arma. Acho que sempre havia um medo ligeiro de que poderia ser uma armadilha para atrair um policial e tentar algo, mas mantive a calma e caminhei pelo corredor antigo e subi as escadas. Foi quando cheguei ao topo que um estrondo ecoou pelo prédio. Parecia alguém batendo em uma parede e definitivamente vinha do segundo andar. Entrei no corredor e acendi minha lanterna, mas não vi ninguém ou qualquer sinal de alguém. Chamei novamente de forma mais agressiva, sabendo que as escadas pelas quais estava passando eram a única maneira de subir e descer do segundo andar. Fiquei lá e ouvi novamente, mas tudo o que ouvi foi o rangido do prédio. Caminhei lentamente pelo corredor, olhando em cada porta e examinando as salas com minha lanterna, mas não havia nada além de velhas camas de hospital e grafites pelas paredes. Quando cheguei à última sala, a porta estava fechada, então chamei mais uma vez antes de abri-la. Mas ninguém estava lá dentro. No entanto, havia sinais de atividade recente, com cigarros no chão e fumaça ainda saindo deles. Isso era extremamente preocupante, sabendo que eles não tinham saído do segundo andar pelas escadas. E a única outra maneira seria se eles tivessem pulado de uma janela quebrada. Antes de poder verificar, no entanto, a porta atrás de mim bateu com força, seguida por algo batendo nela e passos se afastando pelo corredor. Felizmente consegui empurrar a porta o suficiente para passar pelo vão, vendo que uma grande cama de hospital estava pressionada contra ela. No momento em que saí, quem quer que estivesse lá dentro havia desaparecido. O reforço chegou e fizemos uma investigação mais minuciosa, também verificando com quem havia feito a ligação inicial sobre os dois adolescentes. O que foi estranho foi que havia apenas um conjunto claro de pegadas que ouvi e apenas uma lanterna na janela. Os cigarros ainda queimando também mostravam que eles haviam saído com pressa, o que poderia ter sido com minha chegada. Mas então por que um deles ficaria para trás na manhã seguinte? Recebemos um relatório de uma mãe sobre seu filho adolescente desaparecido, seguido logo depois por um relatório idêntico de outra mãe sobre seu filho adolescente. Após investigar por dias, semanas e depois meses, ficou quase certo que eles não iam aparecer. E agora, 6 anos depois, eles ainda não apareceram. Seu desaparecimento é improvável e isso é o que torna tão difícil. Não está claro se a pessoa no hospital comigo era um dos 2 adolescentes, mas a teoria mais estável no momento é que era outra pessoa, e a menos que algo mais apareça, não é provável que saibamos o que aconteceu. Eu moro em uma cidadezinha rural muito pequena. A população é de apenas alguns milhares e a cidade mais próxima está a algumas horas de distância. Mas a maioria das pessoas que mora aqui é próxima. Com tão poucas pessoas, todo mundo conhece todo mundo e todos sabem tudo o que está acontecendo na cidade. Na época eu estava no ensino médio e tinha um melhor amigo, o Chris, com quem eu saía praticamente todos os dias durante o outono. Havia muita conversa sobre uma fazenda abandonada na cidade que as pessoas estavam explorando. Eu nunca fui do tipo que fazia essas coisas, mas o Chris era, e eu estaria mentindo se dissesse que não estava curioso. Supostamente, esta fazenda estava abandonada pelos proprietários há anos, deixada para apodrecer na periferia da cidade nos últimos 5 anos. Agora, estando no ensino médio, os rumores sobre ela se espalharam como fogo, com pessoas contando histórias e desafiando outras a explorá-la. E foi em uma noite de final de semana que o Chris mencionou isso para mim. Não tínhamos mais nada para fazer, e o Chris estava realmente animado para ver do que todo mundo estava falando. Depois de encontrar algumas lanternas, entramos no carro e dirigimos até a fazenda. Só sabíamos em qual estrada ela ficava, mas não foi muito difícil de encontrar. Da estrada dava para ver a casa apodrecendo ao longe, mas não conseguíamos encontrar a entrada da propriedade. Era provável que estivesse tomada pela vegetação e nem mesmo existisse mais.
Então estacionamos na estrada e começamos a caminhar pelo campo em direção à casa. Era quase 1 da manhã, então a lua iluminava o campo o suficiente para nos orientar. Conforme nos aproximávamos, parecia que a noite ficava cada vez mais silenciosa, até chegarmos lá. A casa estava cercada por mato e trepadeiras crescendo pelas paredes de madeira do lado de fora. O Chris liderou o caminho, contornando para a frente, onde a porta estava faltando, nos dando fácil acesso ao interior. Entramos e começamos a percorrer os cômodos, olhando para o lixo no chão e o interior em decomposição, nos fazendo questionar por que havia sido abandonada para começar. Depois de 1 minuto ou 2, vimos tudo no primeiro andar e subimos para o segundo. Era muito mais escuro lá em cima, quase como se não houvesse janelas para deixar entrar a luz da lua. Ambos ligamos nossas lanternas e as movemos ao redor. Havia apenas 2 quartos lá em cima, um do lado esquerdo do corredor e outro do lado direito. O Chris foi para o lado esquerdo e encontrou a porta trancada. Enquanto ele estava lutando com aquela porta, eu fui para o outro quarto, que aconteceu de estar destrancado. Estava completamente vazio, com mofo no teto e nada mais, mas havia uma única janela com tábuas pregadas. Curioso, me aproximei e me perguntei por que eles precisavam bloquear uma janela no andar de cima. Agachei para investigar e olhei entre 2 tábuas para ver o que estava do lado de fora da janela, iluminada pela lua. Eu pensei que talvez tivesse acesso ao telhado ou algo assim, mas não tinha. Essa janela estava apenas de frente para o campo de onde viemos, e enquanto olhava para a grama iluminada pela lua, vi uma figura se aproximando da fazenda não muito longe. Saí rapidamente da janela e sussurrei para o Chris que alguém estava vindo para lá. Meu coração já estava acelerando. Acho que ver a figura sozinha foi o que realmente me assustou, sabendo que não eram apenas outros adolescentes explorando o local. O Chris parecia nervoso também, indo até a janela para ver por si mesmo. Mas paramos imediatamente ao ouvir passos entrando na casa lá embaixo. Ficamos congelados no lugar, no meio do cômodo vazio, com medo de dar um passo e correr o risco de sermos encontrados. A pessoa caminhou lentamente pelo primeiro andar, foi até as escadas e começou a subir. Nós 2 apenas olhamos para a porta aberta, ouvindo os passos se aproximarem do topo e se aproximarem ainda mais, até que a grande figura de um homem apareceu na nossa frente. Ele estava de costas, destrancando a porta trancada. Enquanto ele ficava no corredor escuro, a apenas 4 ou 5 pés de nós, eu prendi a respiração esperando que ele não se virasse. Mas quando ele abriu a porta, eu fiz contato visual com outro homem que estava do outro lado da sala. Nosso olhar foi quebrado quando o homem entrou na sala e fechou a porta atrás dele. Mas ouvimos sussurros imediatamente depois. O Chris e eu fizemos nossa jogada, correndo pelo corredor e descendo as escadas, ouvindo a porta se abrir e os passos se aproximando atrás de nós enquanto fugíamos da casa e corremos para o campo. Não paramos até chegarmos ao carro e sairmos de lá. Durante toda a viagem de volta para minha casa, nenhum de nós disse uma palavra. Estávamos ambos em choque e absorvendo tudo. Fomos estúpidos por sequer irmos lá, e eu não vou defender nenhuma de nossas ações, mas sinto que havia algo mais acontecendo naquela fazenda. 1 mês depois desse incidente, a casa foi. Meu amigo de infância, Carter, mudou-se com sua família para uma cidade rural no Michigan, mas nós sempre mantivemos contato. Sua família é muito do campo e eu ousaria dizer que são meio caipiras. Então, a mudança não foi uma surpresa. Sua família me adora e eu sempre sou bem-vindo para visitar. Agora temos 19 anos. Eu estou na faculdade e Carter trabalha para o pai. Eles têm uma propriedade enorme. Eu já havia visitado antes. Esta não foi minha primeira vez lá. Então foi um fim de semana no outono. Eu iria ficar na casa da família de Carter. Sua mãe e sua irmã não estariam lá neste fim de semana. Seria apenas ele e seu pai. É uma viagem de 4h30 até lá. Muitas fazendas e campos abertos. Para chegar à propriedade deles, tínhamos que pegar uma estrada de cascalho cerca de 300 metros longe da estrada principal. Cheguei lá com uma calorosa recepção, tanto de Carter quanto de seu pai. Eles já estavam no quintal tomando cervejas. Após trazer minha bolsa do carro, me juntei a eles. Carter estava me contando sobre todas as trilhas na área onde poderíamos fazer off-road com meu Toyota 4Runner.
Eu nunca tinha feito off-road antes, mas estava super empolgado. O pai de Carter grelhou alguns hambúrgueres para nós primeiro e depois foi para a casa de um amigo. Carter e eu entramos no meu carro e ele me guiou até uma trilha próxima, que ele descreveu como perfeita para off-road. Já eram umas 6 horas da tarde, então tínhamos apenas algumas horas de luz. Fizemos cerca de 1 hora de off-road em várias trilhas não muito longe da casa de Carter. Quando começou a escurecer um pouco, saímos das trilhas e voltamos para a estrada, porque ficava ainda mais escuro no meio da floresta. Enquanto estávamos apenas dirigindo por aí, passando por várias fazendas, passamos por um prédio abandonado que parecia uma igreja, com um enorme campo de milho ao lado. Carter disse que passava por aquele lugar o tempo todo, mas nunca tinha ido verificar. Então, o que fizemos? Claro, concordamos em voltar e dar uma olhada depois. Mas Carter sugeriu que fôssemos de bicicleta mais tarde. A família dele tinha um monte de bicicletas de trilha totalmente equipadas com luzes e tudo mais. Voltamos para a casa dele. Ele pegou uma mochila e colocou um pouco de tequila, junto com algumas lanternas. Pegamos as 2 melhores bicicletas que eles tinham. Cada uma tinha luzes montadas no guidão. Ele disse que provavelmente seria um passeio de bicicleta de 20 minutos. Ambos somos bem ativos e praticamos esportes desde o ensino médio, então nem me importei com um longo passeio de bicicleta. Quando chegamos ao prédio abandonado, estava bem escuro agora, por isso trouxemos lanternas. A grama estava muito alta. Verificamos se não vinham carros antes de entrar na propriedade, apenas para garantir. Escondemos nossas bicicletas um pouco no campo de milho para que não fossem vistas. Ainda havia luz suficiente lá fora para navegar sem acender as lanternas. Não queríamos chamar a atenção para nós. Estávamos pensando em tirar algumas fotos legais e artísticas um do outro para o Instagram dentro do prédio, se conseguíssemos encontrar uma maneira de entrar. O lugar era definitivamente uma igreja antiga. A forma das janelas confirmava isso. Fomos olhar por uma das janelas, mas estava muito escuro para ver lá dentro. Eu disse a Carter para me passar uma lanterna. A lanterna fez toda a diferença. Agora podíamos ver lá dentro. Ambos notamos algo estranho nos bancos. Era o que parecia a cabeça de uma pessoa curvada, sentada com as costas para nós. Carter disse que parecia um manequim, especialmente porque estava completamente imóvel. Apostamos amigavelmente, com Carter apostando que era um manequim e eu apostando que era algum bêbado sem teto. Fomos até a porta da frente do lugar e vimos que estava lacrada. Carter sacudiu a porta só por diversão, mas não teve jeito. Isso implicava que ele ganhou a aposta porque não havia como um morador de rua entrar lá. Eu disse, espera, vamos verificar as outras janelas para uma visão mais próxima. Então caminhamos pelo outro lado da igreja, até a janela que sabíamos ter o melhor ângulo do que quer que tivéssemos visto lá dentro. Mas agora, quando acendi a lanterna através do vidro, o que quer que estivesse naquele banco apenas alguns minutos atrás tinha sumido. Eu disse a Carter que ele me devia dinheiro porque eu estava certo, embora também fosse assustador. Ele perguntou para onde eles foram. Então eu acendi a lanterna em todas as direções, até que ambos o vimos exatamente ao mesmo tempo e demos um pulo. O homem estava de pé bem à esquerda da janela por dentro, olhando para nós. Não parecia um sem-teto para mim, no entanto. Saímos correndo de volta para o campo de milho. Tentamos encontrar as bicicletas em pânico, mas não conseguimos. Estava tão escuro agora que evitávamos acender as lanternas para não nos expormos. Ouvi o som de uma porta batendo no prédio da igreja. Parecia algum tipo de porta. Carter me disse para ficar quieto porque ouviu sons no campo de milho, como alguém passando por entre as plantações. Então parou e ficou em silêncio. Um silêncio total, sem brisa alguma. Então todas as plantações estavam imóveis. Ficamos parados, abaixados e com medo de nos mover. Ficamos nessa posição por 1 minuto sólido antes de Carter dizer em voz baixa, para que lado deixamos as bicicletas? Foi quando ouvimos o som das plantações a poucos metros de nós sendo afastadas, como se alguém estivesse correndo na nossa direção. Eu gritei, vamos embora, enquanto corremos juntos através das plantações, algumas delas me atingindo no rosto. Em algum momento, saímos a céu aberto, deixando o campo de milho e correndo de volta para a estrada. Não estávamos mais sendo perseguidos.
Carter ligou para o pai imediatamente, e ele veio nos buscar. Ele não era do tipo de pai que ficava bravo conosco por invadir propriedades ou beber, ou qualquer coisa assim. Ele estava mais chateado com as bicicletas. Mas ele disse que fizemos bem em deixar as bicicletas e fugir. No dia seguinte, ele nos levou de volta àquela igreja, trazendo uma arma consigo. Procuramos nas plantações até encontrarmos as bicicletas. Então as colocamos na carroceria da caminhonete do pai de Carter. Estávamos prestes a sair quando olhamos de volta para a igreja e vimos alguém em uma das janelas. Tinha que ser a mesma pessoa, eu acho. Quando ele nos viu notá-lo, ele se afastou da janela de forma arrepiante. O pai de Carter disse: "Vamos sair daqui porque isso foi genuinamente perturbador." Para o pai de Carter ficar assustado significava muito. Ele é um cara bem durão. Depois fomos a um restaurante de churrasco e comemos muito e bebemos um pouco. Depois o pai de Carter ligou para um número da cidade para informá-los de que alguém estava se escondendo naquele prédio abandonado. Pelo menos sentimos que fizemos algo ao trazer isso à atenção deles. Quem sabe se aquele homem ainda está se escondendo naquela igreja, ou quem ele era na verdade. Eu moro em uma fazenda com meu irmão e sua esposa. Nós dividimos as responsabilidades na temporada de trabalho. Na entre-safra, eles viajam bastante. Meu noivo faleceu há alguns anos e ainda não me abri para um novo relacionamento. Eu passo muito tempo sozinho e as entre-safras realmente me afetam. Isso aconteceu no início de outubro, perto da época antes da nossa última colheita. Meu irmão Joe e sua esposa estavam fora da cidade por alguns dias. Imaginei que algo assim aconteceria enquanto estivesse cuidando da fazenda sozinho. Era uma noite como qualquer outra. As janelas da casa ainda estavam abertas para permitir que a brisa refrescante de outubro entrasse na casa. De repente ouvi um grito. Era o grito de uma mulher. Não consegui dizer se era uma adolescente ou uma mulher adulta, mas era um grito agudo de fazer gelar o sangue. Saltei da minha poltrona reclinável e fui até o meu cofre de armas no meu quarto para pegar meu rifle. Saí para ser recebido pelo ar fresco e gelado. Fiquei na varanda da frente por um segundo esperando e ouvi o grito novamente. Vinha do campo de milho. Disparei um tiro para o alto como um tiro de aviso. Naquele momento não sabia o que estava acontecendo. Poderia ser alguém em perigo ou um grupo de adolescentes brincando de bobos. Após disparar o tiro, ouvi a voz de uma mulher gritar por socorro. Depois, só havia silêncio. Gritei: "Quem está aí? Onde você está? Só o vento agora." Liguei todas as luzes externas da minha casa e também peguei meu celular e liguei para o 190 enquanto entrava no campo de milho, chamando e esperando por uma resposta. Depois de contar ao operador o que ouvi, fui deixado esperando alguns policiais chegarem. Havia um total de 4 que acabaram aparecendo. E com a ajuda deles, todos nós verificamos o campo de milho, iluminando com lanternas e chamando por quem precisasse de ajuda. Imagino que toda vez que alguém relatou gritos de socorro, os policiais levaram a sério. Depois de não encontrarmos ninguém, um policial me disse para ligar para o 190 novamente se ouvisse alguém gritar por socorro e que eles estariam por perto. Então todos eles saíram. Voltei para dentro de casa, não sem antes dar mais uma olhada no campo de milho. Fechei a porta e apaguei todas as luzes. Não há muito o que fazer nesta região para as crianças locais, então não parecia incrível que talvez fossem algumas crianças tentando assustar fazendeiros e proprietários aleatórios. Depois de mais uma hora assistindo TV, subi para a cama. Tomei alguns remédios para me ajudar a dormir. Depois de cerca de 1 hora e alguns minutos, ouvi rangidos e batidas lá embaixo. Só então percebi que não havia fechado as janelas lá embaixo. Dava para ouvir tudo através das paredes finas como o papel desta casa, e todos os pisos faziam barulho. Peguei meu celular e liguei para meu irmão Joe. Ele atendeu e perguntei em sussurro se ele estava em casa. Ele disse que não. Naquele momento, todos os pelos do meu corpo se arrepiaram e percebi que estava em modo de luta ou fuga. Eu disse ao meu irmão que havia alguém na casa. Ligue para a polícia para mim. Ele estava a algumas cidades de distância, então seria a mesma central de despacho. Ele disse que ligaria sem fazer perguntas e desligou. Andei o mais silenciosamente possível até o cofre e peguei minha espingarda. Eu sei com certeza que fiz barulho enquanto me aproximava, embora fosse inevitável. Ouvi sons lá embaixo. Ainda havia definitivamente alguém na minha casa.
Me aproximei da porta e a abri. Olhei escada abaixo para o térreo. Ainda podia ouvir a brisa fluindo pela casa lá embaixo. Os pelos do meu braço estavam arrepiados. Comecei a descer as escadas uma de cada vez, tentando ao máximo não fazer barulho. Mas só consegui descer alguns degraus antes de ouvir passos lá embaixo no chão de madeira, se aproximando da escada até que uma figura alta e magra apareceu no final dos degraus. Armei a espingarda e disse: "Não se mexa." Ele não ouviu. Ele quase calmamente saiu de vista. E ouvi seus passos depois se transformarem em uma corrida pela sala de estar e depois para fora da porta dos fundos. Gritei para ele parar enquanto tentava persegui-lo brevemente, mas assim que ele saiu da minha casa, tranquei a porta e liguei para meu irmão. Ele disse que os policiais estavam a caminho. Tranquei todas as janelas no térreo e esperei os policiais voltarem. Eram os mesmos policiais. Eles fizeram uma pequena busca no perímetro da propriedade, dessa vez com todas as luzes acesas. Um dos policiais disse que ficaria na propriedade durante a noite. Não acredito que aquele cara voltaria depois de ver que eu estava armado. Na verdade, ele nunca voltou. Mas a história não termina aí. Eu estava terminando a última colheita da temporada na colheitadeira. E enquanto fazia isso, notei um sapato no campo. Parei a máquina para pegá-lo e examiná-lo. Era um sapato feminino, número 38. Isso me fez lembrar dos gritos que ouvi seguidos pelo homem invadindo minha casa. Horas depois, liguei para o 190 mais uma vez e deixei o sapato onde estava para não prejudicar qualquer evidência potencial. Quando a polícia chegou, eles fizeram outra investigação do campo de milho e pegaram o sapato como evidência de um possível desaparecimento. Eles até trouxeram cães policiais para farejar qualquer possível odor. O estranho é que não havia relatos de mulheres desaparecidas em nosso condado, pelo menos na época. Espero que a pessoa a quem pertencia aquele sapato esteja viva até hoje. Me faz sentir mal pensar que alguém possa ter sido assassinado na minha fazenda. Quando éramos crianças, nossa família tinha uma casa de férias em Hollywood, Carolina do Sul. Quando digo nós, quero dizer meus 3 irmãos e eu. E por casa de férias, quero dizer uma casa móvel com 3 quartos. Não era luxuosa, mas fazia parte de nossa infância e ainda é nostálgica de pensar. Sempre que saímos da rodovia e começamos a ver nada além de fazendas. Eu sou o segundo mais velho. Na época desta história, vou supor que nossas idades fossem 14, 12, 10 e 8 anos. A casa móvel era um pouco primitiva, mas pelo menos tínhamos eletricidade. A TV lá em cima era muito antiga, mas era boa o suficiente para trazermos nosso PlayStation e jogar. Íamos lá há tanto tempo que tínhamos muitos lugares que adorávamos. Um grande playground de uma escola primária onde sempre brincávamos de esconde-esconde enquanto nossos pais liam revistas. Um supermercado onde adorávamos brincar também. Até gostávamos de explorar todas as matas ao redor da propriedade. Os vizinhos mais próximos ficavam a uma caminhada razoável, mas nada muito longe para que nossos pais nos proibissem de ir. Houve uma vez que nossos pais permitiram que nosso irmão mais novo, Todd, fosse explorar conosco enquanto eles ficaram na casa móvel. Andamos por uma estrada diferente que se afasta do beco sem saída, e vale ressaltar que quase não havia tráfego nessas estradas, pois nossa casa móvel ficava em uma estrada longa que eventualmente levava a um beco sem saída. Então, o único tráfego seria das poucas pessoas que moravam nessa estrada. Havia sempre uma casa e fazenda com aparência questionável que nunca vimos um carro em toda a nossa vida. Ficava no topo de uma pequena colina com vista para a estrada. Havia um pequeno campo de milho, o que implicaria que ainda havia pessoas morando lá. Mas era estranho como durante toda a nossa vida indo para lá, nunca vimos ninguém lá, seja uma pessoa ou um carro. Então, entre a floresta ao redor da propriedade, os 2 prédios, o galpão e o campo de milho, percebemos que esse era um local perfeito para brincar de esconde-esconde. Era plena luz do dia agora. Decidimos que nosso irmão mais velho, Tony, seria o procurador primeiro e nós iríamos por ordem de idade, do mais velho para o mais novo. Então o resto de nós foi se esconder. Eu fui me esconder nas plantações de milho. Ouvi Tony gritar: "Pronto ou não, lá vou eu." Então simplesmente me sentei nas plantações de milho, completamente escondido.
Esperei e esperei até ouvir um barulho nas plantações e passos esmagando as folhas de milho apodrecidas no chão. Não sabia qual dos meus irmãos era, mas não estava disposto a arriscar. Corri para fora das plantações e para a grama, subindo a colina em direção ao galpão vermelho. Esperava que Tony viesse atrás de mim, mas ele não veio. Então, imaginei que fosse um dos meus irmãos mais novos. Ouvi barulho quando Tony estava perseguindo meu irmão de 10 anos, George, descendo a colina do outro lado da casa. E os dois estavam rindo e gritando. Tony o pegou, então George estava fora. Fiquei parado atrás do galpão. Então notei Todd encostado na parede de trás da casa, olhando para mim e rindo. Levantei o dedo para os lábios para pedir silêncio, e ele fez o mesmo. Depois pensei comigo mesmo, espera aí, quem estava nas plantações de milho comigo? Então Tony saiu ao redor da casa e imediatamente e facilmente pegou Todd. E então ele me viu, já que eu estava em linha reta de visão para ele. Comecei a descer a colina, o que me deu um bom impulso de velocidade. Mas Tony obteve o mesmo impulso de velocidade e era maior e mais rápido do que eu. Ele me pegou com facilidade. Os 4 de nós nos encontramos na base da colina, perto da estrada. E eu deveria ser o próximo, mas perguntei a todos se alguém também havia ido para as plantações. Quando todos disseram que não, fiquei assustado. Disse a eles que ouvi alguém caminhando nas plantações e que poderia ser o dono da casa. Então deveríamos ir embora. Com isso saímos com pressa e voltamos para a casa móvel, onde nossos pais estavam assistindo a um filme na sala de estar. Para o jantar, fomos à pizzaria local que todos nós adorávamos. Pelo que me lembro, nosso pai nos disse que ninguém morava naquela casa onde estávamos brincando. Então, quando voltamos e já estava escuro, só sabíamos que queríamos brincar de pega-pega com lanternas. Agora nossa mãe não queria que Todd saísse conosco depois de escurecer, e tenho certeza de que nos deixaram sair apenas porque Tony tinha 14 anos e eles achavam que ele era grande o suficiente para cuidar de nós. Então os 3 de nós nos aventuramos de volta a essa casa para brincar de pega-pega com lanternas, que basicamente é esconde-esconde. Mas se você for exposto pelo procurador com uma lanterna, você está fora. Uma vez que chegamos à propriedade novamente, já estava bem escuro. Eles queriam que eu fosse o procurador desta vez, já que Tony fez da última vez. Então me virei e contei até 60 e depois gritei, estou indo. Deixei a lanterna desligada como estratégia para não revelar minha posição. Eu conseguia ver apenas o suficiente para me orientar. Corri para cima da colina em direção à casa, que não tinha luzes acesas. Olhei ao redor das paredes da casa e depois do galpão. Não vi nenhum deles. Olhei para as árvores e decidi ligar minha lanterna e olhar pela linha de árvores. Ainda nada. Então desliguei a lanterna novamente. Sabia que um deles tinha que estar nas plantações de milho. Era um esconderijo muito óbvio. Era pequeno o suficiente para que eu pudesse verificar. Cheguei ao pé da colina perto do campo de milho e silenciosamente me enfiei lá dentro. Era difícil não fazer barulho aqui dentro, mas fiz o melhor que pude. Também mantive a lanterna desligada para não ficar óbvio que eu estava aqui dentro. Não percebi até agora que estava escuro lá fora, quão assustador isso era absolutamente à noite. Enquanto eu estava furtivamente pelas plantações, ouvi passos dentro das plantações. Tinha que ser sorrateiro se quisesse pegá-los. Concentrei exatamente de onde vinham os passos. E quando os ouvi bem em cima de mim, acendi minha lanterna e gritei, peguei! Mas tudo o que vi foi as costas de alguém fugindo da luz. Quem é você? Eu disse. Você está fora. Então ouvi essa risada assustadora. Não era a risada dos meus irmãos ou de qualquer criança. Parecia a risada de um adulto desequilibrado. Fiquei congelado. Além de mover a mão com a lanterna tentando ver quem era, ouvi uma voz de homem adulto dizer muito suavemente, posso brincar com vocês? E então vi seu rosto. Estava meio coberto pelas poucas plantações que ainda nos separavam. Pelo que pude perceber, ele tinha esse rosto meio deformado. Na verdade, não conseguia dizer se era uma máscara ou não. Saí correndo das plantações e comecei a chamar os nomes dos meus irmãos, dizendo, corram, acabou o jogo. Ouvi os 2 gritando de volta para mim do mesmo lugar. Eles se esconderam juntos.
Os vi correndo morro abaixo com suas lanternas acesas. Liguei a minha lanterna e disse a eles para continuar correndo. Corremos até chegarmos à nossa propriedade e estávamos sem fôlego. Mas contei a eles que havia um homem com aparência deformada e assustadora, escondido nas plantações de milho, e que provavelmente era o mesmo que eu vi nas plantações antes também. Ainda me lembro de seus rostos quando contei isso a eles. Quando contei a OS, meus pais pareceram confusos, e meu pai não parecia saber como reagir. Minha mãe deixou claro que não queria que saíssemos da propriedade após o escurecer. Honestamente, eu também não queria. Tive dificuldade para dormir naquela noite pensando, e se aquele homem estivesse lá fora na escuridão total, do lado de fora de uma das janelas? Percebo que assustei um pouco todos com minha descrição do homem. Não tinha motivo para inventar aquilo, no entanto, e eles sabiam disso. Vai sem dizer que não voltamos mais para aquela propriedade na estrada. Graças a Deus não era tão perto da nossa propriedade. Minha família vendeu a propriedade apenas alguns anos depois disso.